A deputada Marina Elô, da Rede, falou da importância da inclusão de políticas para a primeira infância no PPA, o Plano Plurianual do Estado, aprovado então aqui na Assembleia Legislativa. A gente aprovou nesse mês aqui nessa casa o nosso PPA, Planejamento Plurianual do Governo, que deveria ser dos 4 anos do governo, a gente só aprovou esse ano, mas é um avanço importantíssimo, porque ele é a primeira peça orçamentária em que a gente vai se basear as próximas LDOs, Lei das Diretrizes Orçamentárias, as próximas LOAs, Lei do Orçamento Anual, e a partir da discussão do que está no orçamento que se torna política pública. Em lugar de criança, é no orçamento. A gente vem falando aqui constantemente que investir nas crianças é a melhor forma da gente quebrar o ciclo da desigualdade social, o ciclo da pobreza, de dar oportunidade para essas crianças se desenvolverem e a gente poder garantir que o orçamento esteja sendo alocado da maneira correta, chegando nas crianças que mais precisam é fundamental. E a gente conseguiu colocar pela primeira vez a primeira infância destacada no PPA, com um programa que a gente possa acompanhar qual é o orçamento que o governo do estado está colocando para as nossas crianças até 6 anos. Esse é um passo fundamental, ainda tem muito a fazer, mas quero parabenizar o governo do estado por ter acolhido essa demanda no meu mandato, ter acolhido essa demanda que a gente vem construindo com a sociedade e por ter tido a responsabilidade de dar esse primeiro passo, de colocar a primeira infância no PPA, porque lugar de criança é no orçamento. A construção de 12 institutos federais em São Paulo foi o tema abordado pelo deputado Enio Tato, do PT, durante a sessão plenária. No último sábado, eu participei de um ato, que saiu lá do Santos Mártires, no Jardim Ângela. Uma caminhada com muita chuva, mas isso não tirou o ânimo, deputado Suplicy, de muitos jovens de grupo de educação popular, que participaram. E toda uma população, representantes, parlamentares da Zona Sul de São Paulo e da capital de São Paulo. Por quê? Porque é um ato muito importante, uma reivindicação antiga e que agora o presidente Lula vai viabilizar na Zona Sul de São Paulo, que é esse Instituto Federal lá no Jardim Ângela. Essa caminhada ela saiu da Igreja dos Santos Mártires, conhecida por um lutador, saudoso Padre Jaime, e fomos caminhando até o terreno, onde está previsto a construção desse instituto, que é perto do hospital do M-Boimirim, em torno de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de caminhada, com muita chuva, mas o pessoal muito animado e muito esperançoso, por a gente ter um equipamento público federal, para dar oportunidade para os jovens da periferia, pessoas lutadoras, pobres, famílias humildes, de toda aquela região. Uma grande região, uma população enorme, e ali faz divisa com Embu Guaçu, com Itapecerica da Serra, com Taboão da Serra, Embu das Artes, que todo esse pessoal será contemplado com esse Instituto Federal. O deputado estadual Major Meca, do PL, comentou durante a sessão plenária sobre a reconstrução da polícia no estado de São Paulo. A verdade é que de janeiro de 2023, agora com o governo do Tarcísio de Freitas, com o secretário Capitão Derrite, que deu-se início a uma reconstrução. Reconstruir uma polícia, reconstruir a dignidade dos policiais do estado de São Paulo é algo bastante árduo e intenso, por conta do abandono de sucateamento que passaram. Mas tenhamos fé, meus irmãos. Governador Tarcísio de Freitas nos respeita e está preocupado com todos nós. E nós estamos trabalhando por todos vocês, aqui nessa casa, seja lá no Palácio dos Bandeirantes, cobrando o governador de todas as nossas demandas pendentes e que ainda precisam ser reconquistadas. Muito obrigado, presidente. O deputado Capitão Conte Lopes, do PL, também falou sobre segurança pública e a valorização de bons policiais. Eu vou lembrar aqui do PSOL, o irmão da deputada, um médico, ele foi ao Rio de Janeiro
fazer um curso. Desceu, quando chegou lá, foi para o prédio e tal, foi ao apartamento, desceu com os amigos, médicos também, para tomar uma cerveja. Alguns bandidos do Rio de Janeiro acharam que um dos médicos que ali estava era parecido com um miliciano. E resolveram matar os 4 médicos, e mataram, inclusive, o irmão da deputada Sâmia Bonfim. Veja bem, e o que aconteceu? Ninguém falou mais nada. Por quê? Porque o crime matou os 4, matou os assassinos. Então, veja que o Rio de Janeiro é um outro planeta. E misturar aqui o Rio de Janeiro com São Paulo, em termos de segurança pública, misturaram a morte da Marielle, com os bandidos que estão morrendo na Baixada Santista. Mas que mistura é essa aí? É importante colocar que quem prende policial, bandido, policial que não presta, não é o político, não. Não é o político, não é o jornalista, não é o juiz, não é o promotor. Quem prende o policial bandido é o policial bom. Por isso que nós temos que valorizar bons policiais. O deputado Jorge do Carmo, do PT, falou sobre saúde e levou para a tribuna reclamações recebidas dos moradores da Zona Leste da capital paulista sobre problemas no hospital da cidade de Tiradentes. Hoje, senhor presidente, senhora deputada, senhor deputado, eu tenho acompanhado de perto a situação do hospital. A falta de estrutura, a falta de condições, a falta de investimento no hospital. E a gente tem visto o trato, a forma como a população tem sido tratada lá, ou maltratada, melhor dizendo. Porque quando você vai para o hospital, você está realmente numa situação bem vulnerável. E se você é maltratado, se você não tem um tratamento humanizado no hospital, realmente você é muito complicado para o poder público, que deixa com que os profissionais, e aqui eu tenho certeza que os bons profissionais não permitirão que isso aconteça, mas a falta de estrutura, a falta de investimento faz com que os hospitais, em especial o hospital da cidade de Tiradentes, onde eu moro, e eu estou falando isso porque eu também ajudo esse hospital, todo ano eu destino recurso de emenda parlamentar para o hospital Carmen Prudente, cidade de Tiradentes, que é administrado pela OS Santa Marcelina, mas eu vi uma reportagem e eu conheço os conselheiros e conselheiras de lá, e realmente é muito triste saber que o Hospital Cidade de Tiradentes passa por uma situação de abandono, de falta de cuidado, de falta de investimento. A deputada Mônica Seixas, do Movimento Pretas, do PSOL, falou das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e as prisões efetuadas pela Polícia Federal. Acho que todos nós na política, quem tem apreço pela coisa, nos últimos dias está ainda muito comovido, tomado e surpreendido com o desfecho do caso do assassinato da Marielle. Não que não houvesse fortes indícios que isso tinha a ver com a forte milicianização do Estado do Rio de Janeiro, mas ele desnuda o tamanho da milicianização do Estado do Rio de Janeiro. O envolvimento do chefe da Polícia do Estado do Rio de Janeiro no planejamento do caso, um delegado que chefiou a Delegacia de Homicídios, que dirigiu casos de grande visibilidade, como o caso do Amarildo, que até hoje a gente quer saber onde foi parar Amarildo, e a gente ainda não tem a solução desse caso, demonstra que a situação no Rio de Janeiro é uma bomba relógio em que política, polícia e até religião estão completamente dominadas e reféns de um estado de criminalidade generalizado. O deputado Eduardo Suplicy, do PT, usou a tribuna do plenário para divulgar um artigo de Vítor Boaventura, advogado e professor da Universidade de Lisboa, em Portugal, em homenagem à vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Uma pessoa grávida de futuro sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho.
Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara sentença de vida. É um trecho de Clarice Lispector em A Hora da Estrela, da editora Rocco, 2008. Clarice Lispector foi uma escritora ucraniana que veio parar no Brasil e que escreveu seus textos em português, um verdadeiro presente. Em sua obra, A Hora da Estrela, retratou a vida e o silenciar de Macabé, uma mulher comum, mas em tudo especial, vítima de um trágico atropelamento. Marielle Franco foi uma política brasileira solar, uma mulher preta, mãe, socióloga, apesar das circunstâncias e das características que poderiam subjugá-la lá em nossa sociedade. Marielle triunfava e iluminava o Rio de Janeiro com seu sorriso, com a sua luta. E então, diz, pá, 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 ela se foi.